Olá, meu povo, povo abençoado e bendito do Senhor, grandes parceiros do Reino de Deus. Parceiros porque todos nós que professamos a mesma fé no Senhor Jesus somos parceiros dessa grande empreitada, deste grande trabalho, dessa grande missão de sermos instrumentos da graça de Deus a partir das nossas vidas. Então, é uma satisfação poder falar contigo mais uma vez. Lembre-se sempre que este é um momento, é um átimo, é um instante com Deus, mas é um momento de ser abençoado e também de abençoar. Você está recebendo esta bênção de participar dessa palavra, de partilhar dessa palavra, mas também você pode abençoar alguém encaminhando esta palavra a alguma pessoa, algum amigo, algum parente que precisa ouvir a palavra do Senhor neste momento. Quero refletir com vocês nesta oportunidade no Salmo de número 124. Vamos fazer a leitura na Bíblia de Genebra. Você, por favor, preste atenção ou acompanhe aí a leitura deste Salmo junto comigo na sua Bíblia. Diz assim o texto: Não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolidos vivos quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma, como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Palavras do nosso bendito Deus. É um salmo bonito, como com certeza são todos os salmos, mas nós estamos diante aqui de uma expressão de ações de graças da comunidade, de certa forma da comunidade como um todo. O povo é incitado, é levado a se reunir em nome do Senhor, mas ele se reunia porque louvava o Senhor por grande livramento, né? O Senhor os livrou de um perigoso confronto com seus inimigos. De alguma maneira, hoje esse cântico precisa ser usado, cantado e também orado por nós, lido por nós, de alguma maneira como um cântico de gratidão e confiança no Senhor também. É um momento em que nós nos expressamos, é um momento em que nós percebemos neste salmo a capacidade, né, de proteção da sua igreja, da igreja do Senhor, contra todas as coisas que de alguma maneira podem atrapalhar as nossas vidas, nos entristecer, deixar a igreja triste. Então, nós estamos aqui diante de uma comunidade descrita pelo rei Davi, que louvava, que agradecia o Senhor pelo livramento diante dos inimigos. E hoje, com certeza, muitas coisas se levantam contra nós, do ponto de vista individual, do ponto de vista da família, do ponto de vista da igreja. Tantas coisas se levantam para atrapalhar a nossa paz, para nos incomodar como pessoas, como pais, como mães, como filhos, como membros da igreja do Senhor Jesus. Por isso nós somos parceiros, nós estamos aqui aprendendo uns com os outros, lendo a palavra, meditando na palavra. E essa palavra do Salmo de número 124 nos leva a pensar que podemos louvar, podemos agradecer ao Senhor, porque o Senhor tem nos livrado, o Senhor tem nos sustentado diante de inimigos às vezes bem sutis, inimigos que não aparecem, inimigos que de fato procuram tirar a nossa tranquilidade, a nossa paz. O verso de número 1, na expressão aqui no verso de número 1 que chama a nossa atenção, ele diz assim, que estivesse ao nosso lado. Na aliança, Deus prometeu que protegeria o seu povo obediente contra o ataque de seus inimigos, né? Então, logo neste primeiro versículo do Salmo 124, a gente percebe isso. Não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado. Há aqui uma promessa, né? Lá no Antigo Testamento, em Deuteronômio 28:7, de que o Senhor prometeu àqueles que estavam fazendo parte deste pacto, desta aliança, o Senhor prometeu que estaria ao lado do seu povo quando de alguma maneira este povo viesse a enfrentar inimigos, seja qualquer tipo de inimigo, né? E o que era pedido aqui
para que Deus estivesse ao lado do povo era para que este povo não deixasse de ter fé, não lhes faltasse fé. Então a importância deste verso primeiro é de uma enormidade, né? Quando nós compreendemos e podemos também dizer diante das situações, se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado hoje, né? Qualquer coisa poderia e pode nos tirar a paz. Por nós fazermos parte dessa aliança e termos uma aliança com Deus, e por termos fé nesse Deus que está vivo, nós podemos ter a certeza que de fato Ele está do nosso lado. Então eu posso dizer assim, eu posso orar assim conforme o Salmo 124. Se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, muita coisa poderia retirar a minha paz. Mas porque o Senhor está do nosso lado, o Senhor está em nós, o Senhor está na nossa casa, nada pode me tirar a paz, né? Nada pode me tirar o equilíbrio. Eu sinto a presença do Senhor, eu sinto que o Senhor me tem dado coragem para avançar, sinto que o Senhor tem me dado condições de perseverar, não só em oração, mas perseverar, sonhando os sonhos de Deus. Também nós percebemos aí na descrição dos versos 2, que acaba sendo uma continuidade do que ele faz a introdução aqui no verso 1, né? Ele continua dizendo, não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, né? É uma alusão daqueles inimigos que se levantavam contra o povo de Deus no Antigo Testamento, mas nós podemos também fazer esse exercício de fé, dizendo assim, olha, se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, quando aquela situação se levantou contra nós, aquela situação se levantou contra a minha família, contra a igreja do Senhor Jesus, se não fosse o Senhor ao nosso lado, com certeza nós poderíamos perecer. Mas porque Ele está do nosso lado, nós temos condições de continuarmos avançando, né? E o verso 3, 4 é uma descrição de tudo aquilo que poderia se levantar contra o povo de Deus lá quando o rei Davi escreve este salmo, né? Nos teriam engolidos vivos, né? As águas nos teriam feito submergir, águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Estes versículos, né, 3, 4 e 5, de alguma maneira complementam aí o que ele começa a introduzir no verso 1. O verso 3 diz claramente, eles nos teriam engolidos, né? Ou seja, os inimigos os teriam matado de alguma maneira, teria matado a esperança. E o que a gente não pode permitir hoje é isso, né? De alguma maneira nós precisamos continuar tendo esperança, porque o Senhor está em nós, está no nosso coração, está presente nos nossos lares. E o verso 6, ele vai dizer, bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles, né? Aqui até uma personificação, o salmista, o rei Davi, personifica o inimigo como um animal cruel, quando ele fala aqui dos dentes, né? A presa dos seus dentes é algo bastante pesado, para dizer que de fato a luta era complicada diante dos inimigos do povo de Deus, a luta era difícil, mas da mesma forma que ele descreve as dificuldades, ele diz assim, bendito o Senhor, e o verso 7, salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros, quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. E aí ele declara no verso 8, né? O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Bem, é um belíssimo salmo, né? Um lindo momento do salmista quando ele declara, descreve todas essas palavras. E ele termina dizendo, o nosso socorro está no Senhor, em o nome do Senhor que fez os céus e a terra. Israel nada tinha a temer desde que Deus, o guerreiro divino, lutasse ao seu lado. E é nesse sentido que eu quero levar você a pensar nesta oportunidade, nesse instante, neste momento, de que o Senhor está sempre do nosso lado, está em nós e está do nosso lado. Os anjos do Senhor acampam-se ao redor daquele que os teme e os livra. Nós precisamos acreditar nisso, porque o socorro está no Senhor. Então, seja qualquer que
for o problema, qual for o problema que talvez possa assolar, atrapalhar as nossas vidas, qual for o problema que talvez esteja nos inquietando, vamos ler este salmo nessa dimensão de coragem, né? De ter força e vigor. Se não fosse o Senhor que estivesse ao meu lado, eu já poderia ter sucumbido às situações difíceis que eu tenho passado, seja de Covid, seja da perda de alguém querido, seja pela falta de trabalho, seja por alguma tristeza em relação à família, seja por algum motivo difícil. Se não fosse o Senhor que estivesse ao meu lado, eu poderia ter problemas. Mas aqui vem a grande questão do Salmo, mas o Senhor está do nosso lado. E é por isso que a gente pode clamar, né? Bendito o Senhor que está do nosso lado, que nos livra, porque o nosso socorro está em um nome do Senhor. Ele é Criador de todas as coisas, Ele sustenta as nossas vidas. Eu gostaria de pedir para que você pudesse crer nessa palavra, né? Especialmente identificando alguma coisa ruim que você passou ou tenha passado e dizer para você mesmo, se não fosse o Senhor que estivesse ao meu lado, eu já teria sucumbido, eu já teria desistido, eu já estaria de repente até morto do ponto de vista espiritual. Mas o Senhor está do nosso lado, está do seu lado. Vamos crer nisso, nessa palavra bendita. É uma palavra profética na sua vida. A palavra do Senhor é bendita e que ela possa penetrar na sua mente, no seu coração, na sua casa e faça com que você tenha força, vigor, perseverança, que você tenha esperança em o nome do Senhor, porque o socorro vem dele. O nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que Deus te dê graça a você e a sua família. Tenha um dia bendito, um final de semana abençoado de paz junto daqueles que você ama. Passe essa palavra também para alguém. Um forte abraço e que o Senhor esteja conosco. Ele é o nosso escudo, o socorro bem presente em tempos de tribulação. Seja contigo o nome do Senhor Jesus. Amém e amém.